E aí, gente? Animados para a segunda parte? Então vamos lá. A gente continua em Corona Office, trabalhando em isolamento social. Não é fácil, mas é para o bem de todos. E quanto mais nós persistimos nessa nossa empreitada, mais cedo nós voltamos às nossas atividades, ok? Então vamos lá, força. Tá? Nós estamos avançando no realismo brasileiro. Na aula anterior, eu falei da contextualização histórica e apresentei algum esboço biográfico de Machado de Assis. Hoje nós começamos pelas características da escrita machadiana. Se você já leu Machado de Assis, pode ter sido um conto, pode ter sido um romance. Tá? Eu faço essa colocação porque é comum que ali no oitavo, no nono ano, já se comece a preparar os alunos para o ensino médio com pitadas quase que homeopáticas de Machado de Assis. Tá? Então vamos lá. Se você já leu, você deve ter percebido algumas características importantes. Se você não leu, não tem problema, que você vai poder depois ver nos exercícios, tá? Fragmentos que vão mostrar isso que eu estou falando para você aqui agora. A primeira característica que chama a atenção em Machado de Assis, em relação a todos os outros escritores da sua época, é a concisão. Machado é conciso. O que é ser conciso? É dizer muito em poucas palavras. Isso era um traço marcante de estilo. Se nós lemos todos os romances da fase realista de Machado, percebemos que eles têm mais de 100 capítulos e muitos capítulos são um trechinho curtinho. Às vezes um pequeno diálogo, uma reflexão. Não é? Na média, a gente tem entre 2 e 3 páginas por capítulo. São capítulos curtos, que condensam um fato importante que vai se costurar a outro fato. Nem sempre de forma linear e quase sempre contando com a astúcia do leitor. Por isso o leitor machadiano não pode ser um leitor qualquer. Para ler Machado de Assis, a gente tem que estar bem preparado. Tá? Digamos assim, não é uma leitura que se entregue de bandeja para nós. Tá bom? Então, concisão, primeira característica. Se atribui essa concisão ao fato de que Machado é muito mais influenciado por escritores ingleses, tá? Do que por escritores franceses. Esse é um momento que Portugal, Brasil, a cultura francesa tem muito mais influência que a cultura de língua inglesa, seja ela por autores americanos, seja ela por autores ingleses. Okay? Machado, no entanto, apreciava muito os autores de língua inglesa. Tá? Traduziu Poe, traduziu outros nomes da literatura inglesa, não só a inglesa, não, mas eu estou pondo em destaque a língua inglesa, porque Machado apreciava não só a língua, mas o estilo de escrita. Tá? Tanto que o seu romance mais importante, até um dos romances mais importantes pelo menos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é claramente inspirado nas aventuras de Tristram Shandy, do autor britânico Lawrence Sterne. Tá? Então, isso por si só dá uma dimensão da influência que a cultura inglesa teve sobre Machado. A segunda característica importante em Machado é o pessimismo. É um autor profundamente pessimista. Os realistas, como um todo, eram autores pessimistas. Alguns de forma irônica, um irônico debochado, como é o caso do Eça de Queiroz, que não media muito, não tinha assim, um senso muito apurado para escolher ou não personagens caricaturais. Então, o Primo Basílio é cheio de personagens caricaturais, a Relíquia, que se encontra atualmente na lista da FUVEST, também é cheio de personagens caricaturais. Machado é economicíssimo em personagens caricatas e mesmo quando elas são estereotipadas, há nelas ali algum tipo de riqueza, uma vibração diferente. É o caso do José Dias em Dom Casmurro, que é a caricatura do puxa-saco, é a caricatura daquela pessoa pedante, com os seus superlativos, mas ainda assim com um grau de profundidade que é incomum, mesmo em personagens de autores que trabalham numa vertente mais psicológica. Então, o Machado é pessimista. Esse é um pessimismo de clara influência de Arthur Schopenhauer. Tá?
A gente poderia falar muita coisa sobre Schopenhauer, mas eu me concentro na ideia de que o homem padece, né, pelas suas vontades. Então, diferente de outros seres, tem necessidades, o homem é movido por vontades, e vontades são, pela sua própria natureza, insaciáveis, porque tão logo uma vontade é alcançada, uma outra, maior ainda, surge no horizonte, por aí vamos. Então, né, é um ciclo de eterna insatisfação. Nesse núcleo reside uma percepção nihilista. O niilismo é uma vertente da filosofia pessimista, segundo o qual o homem é um nada entre o nascer e o morrer. Então, essa percepção do nada, né? Eu sou nada, nunca serei nada, não poderei ser nada, que vai aparecer mais na frente lá no heterônimo Álvaro de Campos de Fernando Pessoa, já está aqui em Machado de Assis. Há um sentimento decadentista que vai atravessar o século e vai, logicamente, influenciar autores no século XX. É desse sentimento decadentista que eu estou falando aqui para vocês nesse momento. Então, uma percepção nihilista da realidade. Machado, no entanto, manifesta isso de uma forma muito elegante. E a combinação estilística que ele encontra para isso é exatamente uma literatura irônica. Mas não é uma ironia debochada e sarcástica como aquela do Eça de Queiroz, daquelas personagens que nós vimos em O Primo Basílio. E sim, uma ironia sofisticada, uma ironia fina. Muitas vezes de um humor ácido, né, daquelas percepções amargas da realidade, mas ainda assim percepções irônicas. Não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria, por exemplo, que é o fim de Memórias Póstumas, ou o fim de Dom Casmurro, quis o destino que meu melhor amigo, minha primeira amada, se unissem e me traíssem. Eles estão mortos, eu estou vivo, que a terra lhes seja leve. Obviamente, Bentinho não quer nada que a terra seja leve, a mulher que ele acha que o traiu e o amigo que ele também acha que o traiu. Então ele é irônico nessa colocação. O nível de ironia em Machado de Assis é extremamente sofisticado. Nós temos que perceber essas ironias. Então há momentos em que ela é mais sutil. Lá em Memórias Póstumas, por exemplo, há um momento em que ele vai descrever Dona Eugênia, e Eugênia, o radical para Eugênia em grego quer dizer perfeição. Só que Eugênia tinha um pequeno defeito, ela era coxa de uma perna era mais curta que a outra. Então, atribuir esse nome, que remete à perfeição, a uma personagem que tinha um leve defeito, já é por si só irônico. E aí o narrador vai fazer algumas reflexões e é um momento em que ele está tentando se eximir da culpa pelo seu comportamento e ele fala pela coxa de Diana, que era uma deusa ligada à velocidade, à corrida, então ela devia ter coxas, pernas, eficientes e poderosas. E ele tá usando isso para remeter a uma personagem que tinha um problema exatamente na perna. Então esse é o nível de ironia que nós encontramos em Machado de Assis. Então até agora juntando concisão, pessimismo, ironia. Machado é muito inclinado a digressões. O que é uma digressão? É uma, digamos assim, é uma saída para um lado ou para o outro para um assunto paralelo. Sabe quando em aula, às vezes a gente está lá falando de um escritor e de repente surge uma reflexão, uma pergunta, e a gente sai um pouco do caminho da aula para falar de uma série, fazer um paralelo com um filme? Isso é uma digressão. Isso em Machado é bastante interessante porque é intencional. Não serve apenas para mostrar erudição, para mostrar a sofisticação do autor, mas serve principalmente para nos colocar em contato com um estilo de escrita que não é linear. Nós temos assim algumas escapadas que vão fornecendo pistas importantes. Por exemplo, em Dom Casmurro, a primeira vez que Bentinho tem um germe de desconfiança em relação a Capitu é quando ele vai ao teatro assistir Otelo. Mas ele não aguenta assistir, porque o enredo da peça tem a ver com a suspeita que Otelo tem de que sua esposa Desdémona o trai,
E ele volta para casa. E ao voltar para casa, ele vê uma cena inusitada que é a mulher conversando na sala com o melhor amigo. Então, Capitu conversando com Escobar. Não há muita desconfiança aí. Tá? E esse Otelo vai reaparecer muito sutilmente em alguns momentos. Lá no final, quando tudo já acabou, né, Bentinho já está muito velho, ele recebeu notícia de que o filho, ou o suposto filho, havia morrido na Terra Santa. Ele olha assim para o jornal e vê que a peça Otelo está em exibição. E ele manda o criado preparar a charrete, ou chamar a charrete, porque ele vai assistir a peça. E o livro termina, a gente não sabe que reação ele tem, a gente sabe a reação que ele teve antes. Hoje ele vai assistir a peça até o final. E na peça, Shakespeare cria uma situação em que Otelo acha que a esposa o traiu. Mas, na verdade, tudo não passa de uma armação, de um subalterno de Otelo chamado Iago, que pretende que Otelo enlouqueça, se torne, né, um assassino, para que Iago possa pleitear o seu lugar. Tá? Então, Iago planta a mentira na qual Otelo acredita e o que leva à tragédia, que é o assassinato de Desdémona por Otelo. Tá? Como será que Bentinho vai lidar com isso? Com a ideia de que, apesar de todas as pistas apontarem para a culpa da esposa adúltera, na verdade ela não era adúltera, tudo era mentira criada por Iago. E Bento, Santo, né? Nome do Bento, Bento Santiago. Será que é à toa? Será que esse Machado tem aí um estilo, né, bastante inteligente e que exige um leitor muito atento a pequenos detalhes? Então, como última característica, para a gente poder encerrar a aula, eu vou falar do que alguns críticos chamam de estilo zigue-zagueante. Ou seja, Machado usa várias astúcias enunciativas, tá, para nos tirar de uma linearidade da narrativa e nos colocar num jogo de para lá e para cá, para lá e para cá, em que há momentos em que há uma digressão, há momentos em que ele diz muita coisa em pouquíssimas palavras, e para ajudar, Machado conversa com o leitor, ele chama o leitor, tá, a participar de certas reflexões, muitas vezes sendo irônico com o leitor. Tá? Um modo de tratar o leitor até com uma certa hostilidade disfarçada, disfarçada nessa aparente cordialidade que ele tem, quando na verdade ele está apenas subestimando o seu leitor. Ok? Voltamos para a parte 3, em que nós vamos falar um pouco sobre a obra machadiana. Bom?